Olá, boa noite. Você sabe o que é investimento de impacto? Você já ouviu falar de ESG? Preste atenção nessa sigla, pois ela vai impactar diretamente no jeito que você vai investir o seu dinheiro. O termo ESG vem do inglês Environmental, Social and Governance, que traduzido significa ambiental, social e governança. Ou seja, investir em ESG é sinônimo para investimentos sustentáveis e socialmente responsáveis. São empresas que possuem atreladas em sua missão e operação a transformação do mundo num lugar melhor, respeitando as normas ambientais. O recém-empossado presidente Joe Biden, norte-americano, ele propôs um plano ousado de reconstrução da economia. O New Green Deal objetiva combater as alterações climáticas e as desigualdades sociais. Além de investimento, haverá toda uma rede de incentivos à chamada economia verde, proteção ambiental e combate ao aquecimento global. Mas você pode estar perguntando, e o que o Brasil tem a ver com isso? Tudo. Todas essas medidas vão afetar diretamente não só a economia brasileira, mas a nossa economia, a economia mato-grossense, pois nós somos um estado agroexportador. E para falar sobre esse assunto atual do momento, que é o ESG, e também de extrema importância para as empresas, hoje nós vamos conversar com a Head de Investimento de Impacto da XP, Helena Massulo. Helena é advogada pela Direito FGV, possui passagem pela The Hague Academy of International Law e pela Universidade de Paris, em Sorbonne. Boa noite, Helena. Boa noite, tudo bom? Obrigada pelo convite. Helena, o assunto do momento é o ESG, Environment, Social and Governance. O mundo está se rendendo às práticas de sustentabilidade, mudança climática e tantos outros fatores que se enquadram no ESG. Eu queria que você compartilhasse quais as práticas do ESG que sua empresa adotou e de quais medidas você mais orgulha. Perfeito. Então, os fatores ESG, né, apesar de terem ganhado muito as manchetes e a mídia nos últimos meses, eles já vêm de toda uma cultura empresarial muito antiga, né, que sempre pregou a sustentabilidade nos negócios, né. O John Elkington, por exemplo, é um estudioso do tema e ele cunhou o conceito Triple Bottom Line para juntar, né, negócios e lucro, né, então Profit, People and Planet, então lucro, pessoas e planeta, em toda a estrutura dos negócios. E para ser uma coisa mais holística e que realmente leva em consideração todos os stakeholders e as partes interessadas das companhias. E isso foi criado em 1994, né? Então faz bastante tempo. Só que realmente o conceito foi evoluindo e finalmente chegou no mercado financeiro. E no mercado financeiro, ao realizar análise de investimentos, você usa os conceitos ESG, ambiental, social e governança, para analisar quanto que as companhias estão performando em relação a risco e retorno, porque esses fatores são fundamentais para impactar esse resultado. E eu trabalho na XP, e na XP a gente é uma casa de investimentos, então eu me orgulho muito que a XP iniciou a jornada ESG e que a gente tem cada vez mais aprofundado as metodologias em relação ao tema para que os investidores tenham maior clareza sobre quais riscos e oportunidades eles têm tomado, né, em relação a esses fatores, porque isso ainda não é tão claro como você vê um retorno de um fundo, de um investimento, que já é uma métrica um pouco mais consolidada. Helena, o início da pandemia acelerou alguma iniciativa nova na sua empresa para que os funcionários tenham locais de trabalho saudáveis e sustentáveis? Sim, bom, na XP a gente adotou o XP Anywhere, basicamente é uma perspectiva de longo prazo para o home office, então a XP realmente quer dar a oportunidade de pessoas de qualquer lugar do mundo, né, do Brasil, a trabalharem na empresa, então pela primeira vez contratamos pessoas de outros países e outras regiões que até então não conseguíamos acessar, porque a gente tinha escritórios em poucas localidades, e ao mesmo tempo, né, além de todo o suporte do escritório e que você precisa para ter um home office adequado para trabalhar, também tem um programa de suporte de auxílio financeiro no sentido de como você está lidando com seus investimentos, auxílio jurídico,
e auxílio psicológico também que a empresa tá provendo para os funcionários. Então tem toda uma estrutura aí por trás, até porque a ideia é que seja uma nova forma de trabalhar, né? Que tenha uma visão de longo prazo, então queremos fazer da forma mais correta para que todos se sintam, né, confortáveis trabalhando de casa. Helena, a empresa Natura, ela usa plástico feito de cana-de-açúcar nas embalagens de seus shampoos e ela doou US$1 milhão para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica durante o isolamento social. O Bradesco, ele só consome energia de fonte renovável, investe em educação infantil, tudo isso ao lado do Itaú, e também toca um projeto de proteção à Amazônia. Já a loja Renner, ela está comprando somente algodão certificado de fazendas que respeitam as leis trabalhistas e também ambientais. E a Vivo e a Cielo, elas adotaram programas de recolhimento de lixo eletrônico, como celulares e maquininhas de cartão velhas, para descartá-los corretamente. Tem também ainda a Itaúsa, que ela não faz nada disso, mas é uma companhia de investimentos que coloca dinheiro apenas em empresas que dizem cuidar desses temas acima citados. Bom, esses são alguns dos negócios no panteão do ESG, a sigla mantra do mundo dos investimentos. Helena Massulo, por favor, explica pra gente o que é investimento ESG, fundos do ESG e por que eles são uma opção tão interessante de investimento no longo prazo. Então, tem muita discussão, né, sobre se o ESG realmente tem uma performance maior, os investimentos, né, que levam em consideração os fatores ESG têm um retorno maior financeiro do que aqueles que não levam em consideração esses fatores. Todos os estudos têm indicado que sim, que tem uma correlação aí entre o retorno e a consideração dos fatores ESG, e isso acontece porque quando você olha para os fatores sociais, ambientais e de governança, eles se traduzem em algo que a gente chama de materialidade financeira. Então, por exemplo, para uma empresa de mineração, o fator de água, né, impacto sobre a água, impacto sobre comunidades locais, é muito relevante, porque pode se materializar em multas, pode se materializar em risco de imagem, e isso não é necessariamente tão ligado ao simples análise do balanço da companhia. E aí, quando você, né, como investidor ou um analista de investimentos, analisa essa perspectiva ambiental, no caso do exemplo, né, sobre uma ótica de impacto financeiro, você identifica que realmente, se materializar algum desse risco, a companhia pode ter perdas bem relevantes. Então, quando você leva isso em consideração, você percebe que os investimentos que têm uma análise mais completa, né, considerando esses fatores, em geral, apresentam menores riscos, porque se você acaba focando investimento em companhias e em ativos que estão mais preparados a lidar com essa materialidade que pode resultar dos fatores ESG, e ao mesmo tempo acaba que você pode ter um melhor retorno também, né? Então, quando você compara com os outros investimentos parecidos no mesmo nível de risco, em geral, os fundos e ativos, empresas que são assim bem performáticos em relação a esses fatores têm se destacado. Helena, a comunidade financeira e os investidores, eles são de várias maneiras impulsionando mudança para que as empresas se adaptem, aceitem e sejam também avaliadas pelo desempenho do ESG. Por que você acha que é tão importante que um líder empresarial ele esteja alinhado com um bom propósito e a adoção de medidas ESG, né, ao invés de simplesmente seguir o que os investidores desejam? Então, hoje, quando a gente pensa, né, em novas gerações de mercado de trabalho, propósito é uma das palavras que mais aparece. Inclusive em entrevistas de emprego, né? Qual que é o propósito da companhia? Por que eu deveria trabalhar aqui? No que a companhia acredita? Então, não é mais só pelo dinheiro e por quanto está ganhando. As novas gerações cada vez mais demandam esse posicionamento ativo das companhias, para que elas tenham um propósito claro e que elas compensem as suas externalidades negativas e, mais do que isso, que elas gerem um impacto positivo na sociedade, né, e no meio ambiente. Então, com isso, os líderes que têm uma perspectiva, né, de quererem ter uma companhia perene, uma companhia, né, protagonista nesses temas, é fundamental para a atração e retenção de talentos, levar os fatores ESG em consideração e o propósito, né, também. E não só para isso, eu diria também que é muito importante para a visibilidade da marca, né, e para que os consumidores realmente entendam
que a marca ela é séria em relação aos fatores ESG, que ela se compromete com metas e que ela se compromete a adotar os melhores padrões. Mas isso, o que acontece? Quando os consumidores, né, como hoje, né, são muito ativistas, né, nas redes sociais, na mídia, acaba que a marca que não se adequa a essa demanda pode ter um risco de imagem muito grande, né? Então, eu diria que tanto em relação à atração de talentos, quanto à visibilidade de marca e fidelização dos consumidores, que no fim acabam, né, ficando fiéis à marca por se identificarem com o que ela está defendendo, fazem muita diferença e são um grande ganho para os líderes empresariais. Helena, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, vale a pena investir em empresas ESG e como é que essas empresas podem trazer lucro para o investidor? Definitivamente sim, porque como a gente abordou antes, né, primeiro que da perspectiva do investimento, tudo indica que tem um retorno melhor e mais consistente quando comparado com outros ativos que tomam o mesmo risco, né? Então, eu diria que da perspectiva de retorno financeiro é positivo, todos os estudos têm indicado isso. Além disso, ao você investir, né, e priorizar as companhias que você se alinha em termos de valores, você também tá criando um alinhamento entre os seus investimentos e o que você acredita como pessoa, como consumidor. Então, você tem essa possibilidade de fazer isso no mercado financeiro, né? Porque muitas vezes as pessoas desconectam que ela não consome daquela empresa porque não acredita no que aquela empresa prega ou porque esteve envolvida no escândalo, mas às vezes no mercado financeiro ela investiu naquela empresa e ela nem sabe. Então, acho que tem muito uma perspectiva dos investidores também conseguirem investir com seus valores, né? Isso hoje é possível. E trazer essa conscientização é importante para que todos vejam o valor que o ESG pode gerar e esse alinhamento mesmo no que as pessoas acreditam. Então, eu diria que basicamente é isso, que eu indicaria os investimentos que levam em consideração os fatores ESG ativamente. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Laura Campos Entrevista com Helena Massulo falando sobre ESG. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje comigo a Head de Investimento da empresa XP, Helena Massulo. Nós estamos conversando sobre o assunto do momento, ESG. Helena, o recém-possado presidente, o Joe Biden, ele tem como uma das suas prioridades a economia sustentável. Sua meta ambiciosa, chamado de New Green Deal, ou seja, um grande plano de reconstrução da economia americana baseada na substituição do combustível fóssil por fontes renováveis e não poluentes. Ou seja, a maior economia do mundo está ficando verde. Como é que você enxerga esse movimento político e econômico e como ele pode impactar nas relações comerciais diretas entre Brasil e Estados Unidos? Definitivamente, o Biden, quando foi eleito, ele já tinha, né, estava demonstrando, mesmo quando pré-candidato, que ia ser uma agenda prioritária para ele, né, a agenda do clima. E eu diria que agora volta a ganhar força todos os esforços globais para a gente reduzir os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global e para não chegar em momentos catastróficos, que nem os previstos pelos cientistas. O Acordo de Paris, né, que foi feito na COP21, como parte da Convenção do Clima organizada pela ONU com vários países, previa essa cooperação global para a redução dos efeitos do aquecimento global, com todos os países participando e tendo metas ambiciosas para ajudar nessa redução. E no último governo norte-americano, essa cooperação não teve muito, não estava tanto na agenda, né? E agora com Biden volta para a agenda, e eu acredito então que vai ser fundamental para que realmente os países consigam se organizar e atingir essas metas, para que a gente não concretize o estado de calamidade que os cientistas estão prevendo, né? A gente já está num momento de emergência climática super delicado e se a gente não fizer nada e ficar assistindo, com certeza vamos ter várias catástrofes ambientais pela frente.
Helena, como o Brasil é visto por investidores ESG de grande peso internacional e como nós podemos aproveitar essa oportunidade? O Brasil, ele tem uma riqueza ambiental incontestável, né? A Amazônia, grande parte da Amazônia fica no território brasileiro, quase 50% do território brasileiro é a Amazônia. E a Amazônia é fundamental para a preservação da sociedade, da sociedade do planeta como um todo, né? Ela faz parte desse equilíbrio que existe. E então eu diria que assim é muito importante que o Brasil, né, proteja e que mostre-se comprometido com a proteção da Amazônia de outros biomas, né, não só da Amazônia, todos são muito importantes, que acaba que a Amazônia acaba ganhando mais os holofotes, né, quando eu falo de investidores estrangeiros, mas a gente tem uma oportunidade única de mostrar para o mundo que não só a gente consegue preservar a região, mas a gente consegue preservá-la trazendo inovações e oportunidades de negócio alinhadas com a sustentabilidade. Então, eu acho que o Brasil tem um grande potencial de ser uma potência verde, né? Então, e eu não vejo nenhum outro país assumindo essa posição, e a gente tem aí toda a possibilidade de assumir isso para que os investidores estrangeiros também tenham uma confiança maior de que a gente está cumprindo o nosso papel como país na pauta ESG. Então, eu diria que hoje, né, quando você pensa, né, na grande mídia e nas pautas que têm vindo de fora do país, a Amazônia é uma das que mais tem ganhado relevância. Então, acho que é um tema que a gente tem que realmente olhar com muito cuidado e tentar alinhar ao máximo, que seja uma região que traga prosperidade econômica, mas trazendo preservação ambiental. Helena, o presidente norte-americano Joe Biden, ele tem como prioridade políticas públicas que promovam a diversidade em ambiente de trabalho, ou seja, que todos tenham a mesma oportunidade, sejam eles negros, mulheres, indígenas, né? Que essa minoria possa chegar a cargos de direção de grandes companhias. Como é que você avalia o posicionamento das empresas brasileiras no quesito inclusão de minorias no ambiente corporativo? Esse é um tema também super quente, né, que ganhou muito a mídia nos últimos meses, e eu acho que finalmente os líderes empresariais perceberam que diversidade não é uma questão não um preciosismo, mas é realmente algo inegociável e que gera valor, porque as pessoas têm que se sentir à vontade para serem quem elas são no ambiente de trabalho, né? Não é mais aceitável que as pessoas tenham que se enquadrar a caixinhas pré-estabelecidas e que, de certa forma, não permitem que todos se identifiquem com ela. E, no fim, essa pluralidade de histórias de vida, né, de backgrounds, do que as pessoas trazem de experiência, acaba gerando valor, porque você consegue, numa companhia mais diversa e inclusiva, não só que seus colaboradores fiquem mais felizes e satisfeitos, mas também você consegue trazer visões de mundo para atrair clientes de diferentes visões, de diferentes perspectivas, você consegue, né, inovar mais, as pessoas sentem que é um ambiente mais aberto para inovação e para testar coisas novas. Então, eu diria que não é só uma questão, né, de fazer o certo, porque é o certo, mas também é algo que gera valor para o ambiente empresarial. E acho que cada vez mais os líderes empresariais aqui no Brasil têm percebido isso e têm tentado se apoderar da pauta. Agora, no início de 2020, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, maior gestora de investimentos do mundo, com quase 8 trilhões de dólares sobre o seu guarda-chuva, né, diga-se de passagem, um número quase 5 vezes o PIB do Brasil, ele divulgou 2 cartas. Uma para os seus executivos, né, das empresas, e outras para os seus clientes, que são os investidores que aplicam fundos na instituição. Nessas mensagens, ele anunciou que a partir daquele momento, a sustentabilidade seria fundamental para as decisões de investimentos da BlackRock. Bom, para dar o exemplo, ele vendeu 500 milhões de dólares em ativos relacionados a combustíveis fósseis. Ou seja, a sustentabilidade também tem a ver com a preservação. Você acredita que esse movimento tenha sido uma sinalização definitiva para uma agenda que vise a sustentabilidade? Com certeza, Laura. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Então, a partir do momento, né, que grandes gestores de recursos, né, como a BlackRock, e o mercado financeiro como um todo se apropriam dessa pauta, é uma mensagem, no fim, para as companhias que acessam o mercado financeiro em busca de capital,
que não é mais aceitável que algumas práticas continuem sendo mantidas pelas companhias, né? Então, eu diria que o mercado financeiro é uma peça fundamental para a consolidação, né, do tema da sustentabilidade de uma forma estratégica e transparente, né? E um dos grandes papéis do mercado de capitais em tudo isso é que a gente consegue exigir uma transparência mais clara e mais fácil de ser entendida por parte das companhias e dos demais emissores de ativos. Por que isso? Porque a gente vai ter métricas claras dizendo, olha, qual que foi a sua pegada ambiental, né? Quais são suas metas para reduzir sua emissão de carbono? Em relação ao social, qual percentual de mulheres, né, ou pessoas de outros grupos minoritários nos seus cargos de liderança? Então, tem algumas métricas já possíveis de serem perguntadas e tem várias iniciativas no mercado financeiro, como o SASB, o GRI, TCFD, que tentam trazer essas métricas para que seja fácil você comparar entre as companhias, né? Porque quando eu falo sobre ESG, parece algo muito subjetivo. É diferente de eu falar, o lucro da empresa foi tal, o retorno no balanço foi esse. Quando eu falo sobre ESG, eu tenho que também trazer esses KPIs, essas métricas, para que fique fácil comparar companhias de um mesmo setor, de um mesmo porte, onde cada uma está nessa jornada. Então, eu digo que o mercado financeiro tem esse papel super importante de realmente tanto pressionar quanto facilitar para que o investidor final tenha uma visibilidade sobre tudo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Laura Campos Entrevista. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com a head de investimento da empresa XP, Helena Massulo, sobre o tema ESG. Helena, o estado de Mato Grosso é um estado agroexportador de soja, de milho, de algodão e de gado. E como você sabe, o agronegócio tem sido a espinha dorsal da combalida economia brasileira. Pode haver uma sinergia entre esse setor agroexportador e a agenda de investimento ESG? Com certeza, sim. Inclusive, cada vez mais o setor agroexportador tem sido pressionado, né, para provar para os investidores estrangeiros que tem toda a parte está sendo exportada para derivar de área de desmatamento, está sendo feito todo um acompanhamento, né, quando eu falo de gado, de toda a cadeia de fornecimento. Então, eu diria que não tem como o setor agropecuário não pensar sobre os fatores ESG, sobre integrar a agenda de sustentabilidade, porque, de fato, os investidores, os compradores vão exigir isso, e, ao mesmo tempo, né, é uma pauta que se você não se adaptar, acaba que você corre o risco de perder acesso a capital. E eu não falo nem só de mercado de capitais, falo também dos clientes, que podem deixar, boicotar e não querer comprar, das marcas ou dos fornecedores específicos que não estão alinhados com a agenda. E não só do lado, né, de risco, de não olhar para isso, eu diria que é uma oportunidade também, que eu também acredito que o Brasil tem um potencial enorme de ser uma potência verde, que leva em considerações os fatores ambientais de forma estratégica em toda a cadeia. Então, o setor agropecuário tem toda uma oportunidade de conseguir criar todo um mecanismo de rastreamento, né? E aí eu não falo só do boi gordo, mas do boi magro também, para conseguir provar que toda essa cadeia não vem de área de desmatamento, que não vem de locais onde os direitos humanos não são respeitados, porque com isso a gente quase cria um selo verde, né, para os produtos que vêm do Brasil. Então, acho que é uma grande oportunidade também do setor agropecuário levar esses fatores como um diferencial para realmente o Brasil se consolidar como uma potência verde. Helena, para a gente finalizar, quais as novas medidas que você gostaria de ver o nosso governo promulgar? Nossa, difícil essa pergunta, porque a gente ainda está muito no início da jornada ESG, né? Como quando eu penso em sociedade mesmo. Se a gente olha em exemplos internacionais, propriamente vários países da Europa, essa discussão começou há muitos anos. E para o Brasil ainda é um pouco mais nova, mas eu fico muito feliz de ver que essa agenda está evoluindo tanto
e que realmente está entrando na prioridade de diversas instituições do país, né? Então, o Banco Central, ele tem cada vez mais posicionado uma agenda verde mais completa, né? Que vai exigir, inclusive, reportes climáticos dos bancos. Ao mesmo tempo, né, a CVM, né, que olha para todo o mercado financeiro, também tem liderado várias iniciativas em relação ao tema, e não só com o ESG, mas também outras como investimentos de impacto, para trazer mais oportunidades de investimento, né, que gerem impacto positivo na sociedade. Então, eu vejo que está tendo uma movimentação muito grande, a gente já tem vários exemplos para se inspirar lá fora, principalmente no mercado europeu, mas eu acho que ainda estamos numa jornada e que eu vejo que não tem como não endereçarmos algum tema. Então, o que eu espero é que o governo priorize essa pauta, né, em diversas esferas, porque acaba que não é algo isolado, né? O ESG e os fatores socioambientais e de governança, eles estão integrados, são uma vertente que passa por diferentes negócios e por diferentes linhas de atuação. Então, eu diria que é mais ter esse olhar com esse cuidado, e o cuidado com esse olhar, desculpa, e ao mesmo tempo priorizar essa agenda para que o Brasil consiga se destacar nos players internacionais. Helena, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação e para nos explicar a importância das práticas do ESG. Nós estamos vendo que antes talvez isso tudo fosse visto como ambientalismo, mas agora ele interfere diretamente nos resultados da empresa, já que os consumidores estão cada vez mais conscientes, né, mais atentos à sustentabilidade e também interessados em conhecer os impactos de toda a cadeia de produção. Muito obrigada, foi um prazer, Laura. E é isso, a mensagem final é essa, que é um caminho sem volta. Então, que todos prestem bastante atenção nas 3 letrinhas. O programa Laura Campos Entrevista fica por aqui. Uma boa noite para você e continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê. Até mais!